Olá, camaradas, boa tarde. Agradecer todo mundo que veio aqui para essa atividade, agradecer os camaradas do PCBRR, da UJC, toda a militância comunista que organizou a atividade, as organizações parceiras, mandar uma saudação para todo mundo. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez em Curitiba, eu já tive em Foz 2 vezes, né, que tem até um pessoal que brinca aqui, nem é Paraná, mas eu acho injustiça. Estive em Foz 2 vezes, a primeira vez agora em Curitiba. Espero muito ter mais oportunidade de construir mais atividades, mais ações aqui com vocês. Agradecer também aos meus camaradas de mesa, Ioli e Guilherme, que me precederam e adiantaram muitos debates fundamentais para a gente pensar coletivamente. Antes de começar propriamente minha fala sobre conjuntura brasileira, acho que tem uma coisa que é importante pontuar. Todos nós acordamos hoje com a notícia de que os mandantes do assassinato da vereadora e camarada Marielle Franco foram revelados, né? O Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil. Veja, é fundamental. É uma bandeira democrática, uma bandeira civilizatória, uma bandeira de direitos humanos, saber quem mandou matar Marielle e por quê. Mas a coisa não para aí. Ao receber a notícia que o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro estava diretamente envolvido no assassinato e na sabotagem das investigações, a gente fica sabendo que quem bancou ele como chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi o general Braga Neto, um dia antes do assassinato, durante a intervenção militar federal no Rio de Janeiro. Então, o Rivaldo Barbosa, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco, virou chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, garantiu à família Brazão que o assassinato não seria investigado, e quem bancou ele, como chefe da Polícia Civil, foi o Walter Braga Neto. Isso é fundamental porque recentemente o presidente da República disse que não tinha que lembrar os 60 anos do golpe empresarial militar, que isso era coisa do passado, que isso era assunto de historiador. A ditadura e o golpe, que agora, dia 1º de abril, faz 60 anos, não é assunto do passado. A gente tem um partido fardado ameaçando constantemente as lutas populares, ameaçando constantemente a classe trabalhadora, e não existe crime nesse país, nos últimos anos, que não tenha dedo direto ou indireto dos militares. Desde a questão Yanomami, passando pelo garimpo ilegal, passando pelo tráfico de madeira da Amazônia, passando pela expansão das milícias no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle Franco, os 700 mil que morreram durante a pandemia, o assalto sistemático à Petrobras, a privatização das riquezas públicas durante o governo Bolsonaro. Então, se a gente tem uma porrada de tarefas para cumprir nessa conjuntura, uma das primeiras e fundamentais dela é enfrentar a tutela militar. É dizer que é necessário passar a limpo a memória nesse país dos 60 anos do golpe empresarial militar, dos 21 anos de ditadura e do papel central dos militares como sustentáculo do governo Bolsonaro. Se a gente fala que existiu um genocídio no Brasil durante o governo Bolsonaro, e existiu, esse genocídio, a farda está suja de sangue. Tem responsabilidade direta dos militares. Então, é importantíssimo a gente saber quem foram os mandantes do assassinato da Marielle Franco, mas não para por aí. Esse novelo tem que ser puxado. E eu tenho certeza que se a gente continuar puxando, a gente vai parar no alto comando do Exército Brasileiro. Dito isso, começando agora, o elemento central que eu quero conversar com vocês. Quem aqui tem menos de 30 anos, levanta a mão, por favor. Perfeito. Boa parte. Vocês são jovens, né? Eu lembro desse tempo, rapaz. Era uma coisa boa. Minha coluna nem doía. Eu tinha uma energia da porra. Ó, todo mundo que tem menos de 30 anos no Brasil cresceu dentro de uma dinâmica política que faz mais de 30 anos que não existe uma nacionalização importante no Brasil de algum setor estratégico da economia. Faz mais de 30 anos que tudo que era empresa pública importante foi privatizado e nenhuma foi tomada de volta. Faz mais de 30 anos que os direitos trabalhistas são precarizados e enfraquecidos no Brasil. Faz mais de 30 anos que a gente não consegue ver movimentos grandes
fortes da classe trabalhadora de norte a sul do Brasil, pautando a política nacional, salvo exceções. Por exemplo, a PEC das domésticas, ainda no governo Dilma, foi uma conquista histórica das trabalhadoras domésticas. Lembrando que antes da PEC das domésticas, o que teve de avanço, porque as trabalhadoras domésticas ficaram de fora da CLT, viu, gente? Aprovada no governo Vargas. Os trabalhadores e trabalhadoras do campo ficaram de fora da CLT e as trabalhadoras domésticas no ambiente urbano. Em 62, teve um leve avanço para incluir alguns direitos da CLT para as trabalhadoras domésticas, e depois a PEC das domésticas em 2014, se não me falha a memória, e recentemente a gente teve a aprovação do piso da enfermagem, que foi provavelmente a maior conquista trabalhista dos últimos 20 anos, mas que aquele bando de canalha do STF tratou de atacar, fatiar e desconfigurar o piso da enfermagem. E assim, viu, gente, eu sou do tempo que a gente xingava o STF e a Rede Globo, viu? Ah, não, mas o bolsonarista xinga também. Eu xingo antes e pelos motivos certos. Então, nenhum bolsonarista vai me tirar o direito de xingar a STF, a mídia burguesa e por aí vai. Mais de 30 anos que a esquerda brasileira ela não consegue atuar como sujeito revolucionário e transformador. Recentemente, o professor e filósofo Vladimir Safatli se envolveu numa polêmica gigantesca, onde ele afirmou que a esquerda estava morta. Né? E todo mundo deu chilique, e teve debate, e teve texto, e teve resposta, não sei o quê. Eu acho que muita gente não entendeu o sentido da fala do Vladimir Safatli. O que o Safatli estava querendo dizer? Quando ele falou que a esquerda estava morta, compreendendo a esquerda como um campo político que se propõe a organizar a classe trabalhadora, os explorados e oprimidos do campo e da cidade, e que é uma força política de transformação, de avanço, de conquistas da classe trabalhadora, não só de barrar os retrocessos, não só de barrar os ataques, mas de avançar pautando um projeto de sociedade que seja um projeto para a classe trabalhadora, que a gente chama de socialismo, e que quem for anarquista pode chamar de outro nome, quem for socialista pode chamar de outro nome, zero bronca, mas um projeto para a classe trabalhadora, no sentido material, no sentido cultural, em que a sociedade seja organizada com e para aqueles e aquelas que vivem do trabalho. Essa esquerda não existe no Brasil. Enquanto força política nacional, atenção. Porque alguém pode pensar assim, mas Jones, que contraditório você dizendo que a esquerda está morta, você do RR, a atividade aqui, a bandeira, certo? O RR, hoje, é irrelevante na luta de classe brasileira. Assim como a maioria das organizações revolucionárias. Vamos lá, vamos jogar aberto aqui. Hoje, no Brasil, todas as organizações de esquerda revolucionárias não têm, juntando todas, um papel médio na luta de classes. Vamos começar assim. E as organizações, que eu não chamo nem de esquerda reformista, que se fosse reformista até estava um pouquinho melhor. As organizações de esquerda liberal, social-liberais, embora com mais capilaridade, com mais base de massa, com mais conhecimento da massa, não se propõem a ser mais uma força transformadora na sociedade. E a gente pode pegar isso a partir de vários exemplos. Veja, já que a gente está falando de 60 anos do golpe, né? Ao final da ditadura empresarial militar, final dos anos 70, começo dos anos 80, você tem um ciclo de lutas populares muito importante. Muito importante. Um ciclo de lutas populares, inclusive, que adiou por quase 10 anos a instalação do neoliberalismo no Brasil. Porque vamos lembrar, quando a gente estuda na escola, na universidade ou nas formações políticas, neoliberalismo ali, né, consenso de Washington, governo Thatcher na Inglaterra, governo Reagan nos Estados Unidos, ditadura do Pinochet, o neoliberalismo começa a varrer o mundo no final dos anos 70. O neoliberalismo só se consolida no Brasil nos anos 90, governo Collor, depois governo FHC. Por quê? Nos anos 80 a gente teve um ciclo de lutas populares muito importantes, e surgimento da CUT, e surgimento do MST, de vários movimentos sociais, reorganização do sindicalismo, a volta dos exilados, e movimento comunista de um lado, e trabalhistas do outro, e petistas, prestistas, e por aí vai. Um conjunto de forças importantes que garantiu conquistas importantes. A gente não pode desprezar que o Brasil criou um SUS. Isso não é pouca coisa. A Colômbia está tendo uma luta gigantesca para criar um SUS agora. O Brasil criou o SUS. O Brasil consolidou uma série de direitos sociais na Constituição de 88. A própria Constituição de 88, com todos os seus limites, tinha uma perspectiva de um certo nacionalismo econômico ali dos nossos recursos naturais. Né? A gente conseguiu manter a Petrobras, a gente conseguiu manter a Eletrobras, a gente conseguiu, inclusive, avançar, por exemplo, parece hoje um detalhe, né? Acho que ele me desligou aqui. Parece hoje um detalhe, né? Mas, por exemplo, a gente conseguiu universalizar o direito de voto aos analfabetos. Foi a primeira vez na história do Brasil. Durante todo o século XX,
analfabetos não votavam, e que eram a maioria da população. A gente conseguiu avançar em políticas de universalização da escola, uma porcaria, precária, ruim, com infraestrutura inadequada, faltando professores e professoras, com baixos salários, com um péssimo plano de cargos e carreiras, mas conseguiu avançar. Só que esse movimento da classe trabalhadora nos anos 80, que foi muito importante e que quase ganha a presidência na eleição de 89, ele foi derrotado. Dos anos 90 para cá, o que é que a gente vive? A gente vive um processo de resistência aos avanços da burguesia, e que, de novo, não é desprezível, mesmo com toda a devastação que o Brasil viveu nos anos 90. O neoliberalismo no Brasil foi bem mais fraco se você comparar o que foi a barbárie que fizeram na Argentina, sabe? Não é pouca coisa. A gente termina, por exemplo, o segundo governo FHC, uma porcaria, precarizado, sem orçamento, mas a gente termina com universidades públicas, não foram privatizadas. A gente termina com a Caixa, a gente termina com o Banco do Brasil, a gente termina com a CLT, a gente termina com a Eletrobras, com a Petrobras, com a série de direitos sociais que não foram destruídos. E não foi por falta de tentativa, viu, gente? A gente não pode desprezar as lutas de resistência que a gente conseguiu a partir dos anos 90. Mas o que é que acontece? Esse impulso da classe trabalhadora construído nos anos 80 vai se enfraquecendo, e o movimento comunista nos anos 90 praticamente morre enquanto movimento de massas. Em seguida, morre o trabalhismo, liderado pelo Leonel Brizola, enquanto movimento de massas. O PT hegemoniza a esquerda brasileira. Em 2002, acontece um elemento central na história brasileira. O PT lança a Carta ao Povo Brasileiro. Quem já ouviu falar desse documento, levanta a mão. Quem já leu ele, levanta a mão. Está disponível na internet e tem no site da Fundação Perseu Abramo, do PT. Todo mundo tem que ler. Sabe por quê? Nesse documento, na boca da eleição, e que é mentira que era necessário lançar esse documento para ganhar, viu? Atenção, atenção. O PSDB estava na lona, a popularidade lá embaixo, e na eleição de 2002, você juntar o voto dos candidatos anti-PSDB no primeiro turno, foi mais de 70% dos votos. Juntando os votos de Lula, de Garotinho, que na época era candidato pelo PSB, do Miguel Arraes, os votos de Ciro Gomes, que saiu candidato pelo PPS na Frente Trabalhista, os três tiveram mais de 70% dos votos. Então, assim, o PSDB perderia aquela eleição fatalmente. Não foi Carta ao Povo Brasileiro que garantiu a vitória de Lula, não. Isso é, como é que os jovens chamam? Isso é uma fic, uma fanfic. Isso é uma fic, viu? Ponto. Nessa carta, nesse documento, Carta ao Povo Brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que não vai rever nenhuma das privatizações feitas na era FHC e que não vai rever o marco de economia política. O que é que foi o governo FHC, gente? O governo FHC ele se caracteriza por 4 pilares fundamentais. Primeiro, um processo de destruição da complexidade produtiva, fazendo privatizações em massa, abrindo a economia brasileira de maneira brutal e violenta para o capital estrangeiro. A gente acabou de falar do caso da Marielle. O Rio de Janeiro foi dominado pelas milícias a partir do neoliberalismo, que destruiu a economia industrial do Rio de Janeiro, criou uma miserabilidade gigantesca, e no rastro da destruição pelo neoliberalismo ali, foi que o crime organizado tomou conta. Então a Vale, que era a maior empresa de mineração do mundo, foi entregue de graça ao capital estrangeiro de maneira ilegal. Mas o STF, esses canalhas, sancionaram a privatização. A Embraer, que era uma das maiores empresas de aviação do mundo, foi entregue, foi privatizada. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada. A Fábrica Nacional de Motores foi privatizada. Uma porrada de bancos estaduais foram privatizados. O Bandep, em Pernambuco, o Banestado, aqui no Paraná, o Banerj, no Rio de Janeiro, saiu tudo sendo privatizado. Então, pega o patrimônio público acumulado com décadas e décadas, com muito suor da classe trabalhadora, e entrega para a iniciativa privada. Aliado a isso, precariza as relações de trabalho, ataca a classe trabalhadora. O Brasil, a maioria de vocês não lembra, mas o Brasil não tinha terceirização até o governo FHC. O Brasil não tinha terceirização. Antes do golpe empresarial militar, todo emprego era estável, não era só emprego de funcionário público. Só podia demissão por justa causa. Aí a ditadura empresarial militar acaba com a estabilidade no emprego e cria o seguro-desemprego. FHC vem para completar a obra da ditadura e cria a terceirização. O que é que ele faz? Ele proíbe concurso. Eu estou falando muito rápido? Eu acho que eu estou correndo muito. Tá. É que às vezes eu me empolgo. Eu queria ser rapper, aí não deu. Às vezes eu falo rápido demais.
E aí o FHC aprova uma lei que proíbe concurso público para atividades meios. Né? Então, antes, nas antigas, né? No meu tempo, podia ter concurso público para pessoal da limpeza, da segurança, da manutenção e tal. O FHC proíbe isso para criar um mercado de empresas de terceirização. Então, quando o FHC assume o governo, não tinha nenhum trabalhador terceirizado no Brasil. Quando ele sai, tem 1.200.000. Aliás, isso o FHC com Bressa Pereira, que hoje em dia paga de esquerda e desenvolvimentista. Bressa era ministro da reforma do Estado. E ele foi responsável pela contra-reforma do Estado. O que é isso? Criou OS e OCIPs. O nome é bonito, OS, Organização Social, parece uma coisa boa. Mas, na real, é uma empresa privada que diz que não tem fins lucrativos, mas é uma empresa de direito privado que serviu para privatizar toda a gestão dos serviços públicos. E aí, em vez de concurso público, vamos colocar OS. A OS contrata por PJ, por contrato, por CLT e tal, para ir precarizando os serviços públicos. Então, o SUS, que nasce nos anos 90, por exemplo, já leva uma pancada no governo FHC, que nas UPAs, UPAES, hospitais, policlínicas e ambulatórios, particularmente da capital, é muito difícil você achar administração pública direto. É tudo OS, é tudo OCIP. E eu não tive tempo de pesquisar os dados do Paraná, mas lá no meu estado, em Pernambuco, a saúde é o maior orçamento do governo do estado, só que 1/3 do orçamento da saúde está na mão das OS. Tem um OS só em Pernambuco, o IMIP, que leva 1 bilhão por ano. Gente, presta atenção, 1 bilhão. Percebe? E eu imagino que aqui, com esse ceboso desse Ratinho Júnior, não deve ser muito diferente. Eu estava agora no Congresso do Sind de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Paraná. O pessoal estava falando que criou uma fundação para fazer parceria público-privada e contratar para a saúde, sem fazer concurso, tudo precarizado, uma bagunça. O pessoal do Sind de Saúde me falou que existe um déficit de 5.000 trabalhadores na rede do sistema de saúde aqui no Paraná, né? Então, daí a gente tira. Então, a FHC precariza o mercado de trabalho, enfraquece os sindicatos. Aliado a isso, faz uma malícia que é... até o governo FHC, a ideia do Brasil era tentar desenvolver um capitalismo periférico industrializado, né, que era o grande sonho do Getúlio Vargas e companhia. Vamos desenvolver um capitalismo nacional brasileiro. Esse sonho do capitalismo nacional é abandonado, se abandona o Programa Nacional Desenvolvimentista, o que é que vem no lugar? O FHC, que ficou conhecido como teórico da dependência, disse assim, não dá para superar a dependência, a subordinação à economia imperialista global. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa se integrar ao capitalismo, se integrar ao imperialismo, tirando vantagens competitivas. Então, o que é que o Brasil é bom? O Brasil é bom em soja, meu parceiro. É bom em boi. Criar boi, vaca, minério de ferro, tirar minério de ferro ali do Pará, de Goiás, de Minas Gerais, do norte do Brasil, petróleo cru. Então, o FHC é o cara que começa um processo de estimular cada vez mais o que um grande pensador, Jaime Osório, chama de novo padrão de especialização produtiva. Vai destruindo a indústria nacional, vai privatizando tudo, vai fazendo abertura comercial, abrindo espaço para o capital estrangeiro, e, em paralelo a isso, tenta puxar o crescimento da economia com o fortalecimento do agronegócio. Então, o FHC aprovou um negócio chamado Lei Candir. O que é a Lei Candir? É uma lei que isenta de pagar imposto na exportação de produtos primários. Então, se você é produtor de soja, você não paga imposto para exportar para a União Europeia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos. Se você produz minério de ferro bruto, extrai, né? Minério de ferro bruto, você não paga imposto na exportação. Petróleo bruto, também não. Laranja, também não. Carne de vaca, também não. Então, cria-se uma estrutura fiscal, tributária, em que o negócio mais lucrativo do Brasil, tanto pela demanda do mercado mundial, tanto como acesso a crédito, quanto pela estrutura tributária, é plantar soja e criar boi e porco para vender. Uma economia voltada para fora. Uma economia primária exportadora. Só que não bastava isso, era fundamental também estimular a especulação financeira, porque o Brasil, ele tem dois grandes pés na acumulação capitalista, que é o setor primário exportador, montado pelo FHC a partir da Lei Candir, e a especulação financeira. Então, o que a FHC fez? Privatiza os bancos públicos e concentra todo nas mãos de 5 bancos. O mercado bancário brasileiro é um dos mais concentrados do mundo. 5 bancos controlam 80% do mercado. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. 5 banquinhos controlam 80% do mercado bancário.
A FHC criou um negócio que ninguém lembra mais que existe. Que aqui no Brasil a gente tem uma coisa foda, que é tanta desgraça, tanto crime, é tanto ataque, que é difícil lembrar. Mas quem aqui for um pouquinho mais velho, vai lembrar que a FHC criou um negócio chamado PROER, que é um dos maiores crimes da história desse Brasil, que ele deu 30 bilhões de reais para os bancos privados, fazer alavancagem. Os bancos pegaram o dinheiro do PROER, compraram títulos da dívida pública, consistentemente a maior taxa de juros do mundo desde o Plano Real, e aí se espraia uma ciranda financeira de especulação, e hoje, na economia brasileira, depois do setor primário exportador, dos setores mais lucrativos e poderosos, é a especulação financeira e o rentismo. Sabe? Todo mundo aqui no Brasil ganha alguma coisa com rentismo. Tem um exemplo que eu acho bem paradigmático, que é, durante o governo Dilma 2, Dilma deu aquela, Dilma 1, Dilma 2, né? Dilma deu aquelas isenções fiscais para as montadoras e para as empresas da linha branca, né? Na ideia de estimular o mercado, estimular a produção industrial. Sabe o que essas empresas fizeram? Pegaram as isenções fiscais, incorporaram como lucro e investiram em títulos da dívida pública e especulação no mercado financeiro. E ganharam uma taxa de juros de 12, 10, 15% ao ano. Essa é a economia brasileira. Obra e graça do FHC, mantida. E, claro, o quarto aspecto fundamental, não percam a conta. Faz uma abertura comercial gigantesca, sai privatizando todas as empresas públicas, fragilizando a economia nacional, desregulamentando o mercado de trabalho, intensificando a exploração da classe trabalhadora, fortalecendo terceirização, quarteirização, pejotização e OS por todo o serviço público. Em seguida, estimula um padrão de reprodução do capital centrado no setor primário exportador e na financiarização, na especulação, na hiperconcentração do mercado bancário, na taxa de juros maior do mundo por mais de 30 anos, não é consistente, mas tem um quarto elemento que é fundamental. Tudo isso foi feito dentro de um padrão de fortalecimento do Estado penal, da violência sistemática contra a classe trabalhadora e fortalecimento cada vez maior do ponto de vista ideológico e político do imperialismo no padrão de dominação brasileira. E aqui é preciso explicar algumas coisas. O Brasil, por incrível que pareça, a gente às vezes fala de encarceramento e da violência sistêmica no Brasil, mas tem um dado que é importante. Encarceramento em massa do Brasil não é obra da ditadura. Por incrível que pareça, a ditadura encarcerava pouco. Todas as aspas aqui no pouco, porque, enfim, né, a gente é contra o encarceramento de qualquer jeito, enfim, com esse contexto do capitalismo, mas acaba a ditadura, o Brasil tinha 100 e tantos mil presos. Para um país de mais de 170 milhões de habitantes, não era muito. Se não me falha a memória, Guilherme, inclusive acho que era 140, 120 mil presos ao final da ditadura. Mais ou menos isso. O encarceramento em massa no Brasil é obra da democracia burguesa. Obra da democracia burguesa. Começa com a FHC, e, como o Guilherme muito bem colocou, escala durante os governos Lula e Dilma. O uso em massa das Forças Armadas para papel de segurança e militarização do território tem seu paradigma com a FHC na Operação Rio. Quem assistiu aquele filme fascista de Tropa de Elite 1? Vocês lembram que tem um negócio lá da Operação do Papa, que o Papa vai vir para o Rio de Janeiro e tal? Aquilo ali é a Operação Rio. Aquilo ali foi um paradigma de militarização do território e uso das Forças Armadas como combate ao inimigo interno dentro da política de segurança pública. Aquilo é o governo FHC. Então, da política de guerra às drogas, o FHC tem uma Secretaria Especial de Combate às Drogas que foi entregue na mão de um militar, que eu não vou lembrar o nome dele, mas era uma cebosa. Então, todo impulso à guerra às drogas, ao encarceramento em massa, à violência policial, aos autos de resistência como forma jurídica de extermínio legalizada nas favelas, nas periferias, nos morros e alagados. Esse Estado penal tem um teórico, ele não é marxista, e é francês. Porra, é foda. Mas ele é bom. Por incrível que pareça, que é o Louis Vacan, que ele escreveu um livro que é muito famoso aqui no Brasil, As Prisões da Miséria. O Louis Vacan ele faz um debate que o neoliberalismo ele pede necessariamente como contraface o fortalecimento do Estado penal, a dimensão penal do Estado burguês. Então, se em períodos anteriores do capitalismo, principalmente nos países centrais do capitalismo, na Europa, você tinha um Estado de bem-estar social, o neoliberalismo chama o Estado penal como meio principal de regular os conflitos e contradições de classe. Então, o FHC deixa como legado um Estado penal militarizado cada vez mais forte,
Tem um discurso aí, que volta e meia aparece na internet, que está virando quase senso comum, que é assim, FHC foi que foi bom, que ele sucateou as Forças Armadas. Isso não é verdade. Atenção. Isso não é verdade. As Forças Armadas seguiram consistentemente como um dos maiores orçamentos da União durante os 8 anos do FHC. E a FHC fez tudo que os militares queriam. Criou o Ministério da Defesa? Criou, mas garantiu que o Ministério da Defesa fosse controlado pelos militares. Colocou milico para fazer política de segurança interna. Colocou milico para gerir Secretaria de Combate às Drogas. Deu todos os privilégios que você podia imaginar aos milicos. Não construiu muita coisa, porque também naquela época no Brasil não estava se construindo porra nenhuma, estava se destruindo tudo. Mas os milicos mandaram e mandaram muito no governo FHC. Esse negócio, não, o FHC deu a solução para lidar com os milicos, é só ignorar endossamento. Isso não aconteceu. Cuidado com essa versão que está circulando por aí. Tem um bicho que eu fico até meio... Eu pensando se devo reivindicar ele ou não, porque se devo indicar as obras dele ou não, que ele até escreve umas coisas boas sobre militares, meio ele é sionista, né? Ah, merda. Que é, enfim, ele não vale nada, viu? É o Jorge Zaverucha. É uma bosta. Ser humano horrível, terrível. Mas tem uns livros muito bons sobre as relações dos militares com o governo FHC e Collor. Então, peguem lá as tabelas de dados, a análise do orçamento, não sei o quê, mas não citem com muito entusiasmo, não. Não vale porra nenhuma. É lá de Pernambuco. É uma bosta. Professor da UFPE. Fiz tanto protesto contra ele. Enfim. Mas voltando. Então, esse é o legado do FHC. E esse legado do FHC, ele não foi enfrentado. E aí, essa operação de não enfrentar o legado do FHC e manter tudo simbolizado na carta ao povo brasileiro, que vocês têm que ler. Quem, quando terminar aqui, não for tomar uma cerveja, eu particularmente vou, mas quem não for, já chega em casa e já pega esse documento para ler, né? Carta ao povo brasileiro. A maioria da esquerda, dirigida pelo PT, foi chamada para ser uma gestora da ordem neoliberal. Ano passado eu dei entrevista para o Inteligência Limitada e o pessoal, né, ficou assustado, deu uma polêmica da porra, que o Brasil, né, o Brasil é um país que ele se choca com a verdade. Você diz que a bola é redonda, o povo tem susto. Aí eu falei que o Lula era neoliberal. O povo, como assim, pá, não sei o quê, o nosso Lênin? E aí... Imagina, Lula, companheiros, todo poder soviético. Gente, é neoliberalismo porque... A partir do momento que o neoliberalismo se estabelece como modo dominante no Brasil, a partir do governo FHC, e ele nunca foi enfrentado, a gente vive uma era neoliberal. Aí eu tenho que, inclusive, eu já falei isso em público no vídeo, então é para não falar de novo, não. Aí o companheiro Humberto falou assim, Humberto Matos, né, meu camarada youtuber marxista também, não, mas eu acho que o Lula no coração não é neoliberal. Tipo... Não, então, mas aí meio que foda-se o que ele pensa, o que ele não pensa. O importante é a prática política, sabe? Eu, no meu coração, não gostaria de fumar, porque eu sei que faz mal, mas eu fumo. Então, o fato de eu, no meu coração, saber que é errado fumar, não muda o fato que eu sou fumante. Né? Então, assim, vamos lá. E a esquerda foi chamada para gerir esse sistema, para gerir esse modelo, e ela morreu, gente. Alguém de verdade. E aí... Quem achar, não se intimide não, viu? Pode levantar a mão, que aqui é um ambiente democrático livre. Alguém de verdade olha para o Brasil hoje e acha que daqui a 10 anos o Brasil vai estar muito melhor? Alguém acha isso? Alguém olha para o Brasil hoje e pensa assim, daqui a 10 anos a gente vai ter resolvido o problema do analfabetismo, pô. Daqui a 10 anos... a gente vai ter resolvido o problema do transporte. O transporte vai ser bom, vai ser barato, vai ter passe livre, não vai ser lotado, vai ser climatizado, vai ser bom. Alguém acha isso? Alguém acha que daqui a 10 anos a gente vai resolver o problema do emprego precário? Ninguém hoje acha que o Brasil está caminhando bem para resolver seus problemas fundamentais nos próximos 10 anos, porra. Isso significa, sim, que a esquerda está morta, porque ela não consegue ser um horizonte de transformação. No sentido de que, inclusive, nem sequer dá esperança para as pessoas.
Porque assim, a gente pode achar que o Brasil daqui a 10 anos vai estar avançando na luta popular, resolvendo os problemas fundamentais do povo, mas pode ser derrotado. A galera que estava nos anos 60 militando achava que a revolução ia ser amanhã, que com o governo Jango a gente ia conseguir finalmente fazer a reforma agrária e tal. Existia uma perspectiva de esperança, de futuro. Deu errado, foram derrotados. Mas entende que existia esse horizonte e dizer assim, caramba, galera, estamos andando aqui, estamos conseguindo, vai rolar. Ninguém acha que vai rolar hoje. Ninguém. E aí eu tenho um privilégio, /trabalho, de andar norte a sul pelo Brasil, e em todo canto que eu vou eu pergunto isso. Tipo, alguém acha que a coisa está indo bem? Alguém acha que o Brasil está melhorando? Ninguém acha. Então a gente tem uma tarefa, que não é a tarefa geracional. Atenção, eu não gosto desse papo geracional não, viu? A tarefa de todo mundo está na militância. Quer construir um campo radical, revolucionário, popular, anti-imperialista e, a meu ver, nacionalista, revolucionário. Essa parte do nacionalismo dá problema, dá polêmica com meus camaradas do RR, mas aí a gente deixa essa parte para depois. O que é que significa isso? Eu acho que a gente tem 4 tarefas fundamentais, porque, veja, meu objetivo é que vocês não saiam daqui depressivos, porque só falar dos problemas é foda, né? Que problema que só porra a gente sabe que tem, né? Vamos tentar pensar um pouco também em soluções. Eu acho que a gente tem 4 tarefas fundamentais para reconstituir um campo de esquerda revolucionário no Brasil. Não são fáceis, mas é importante enumerá-las. Exemplos práticos. Primeira coisa, a gente tem que acabar com essa coisa, que é muito comum na esquerda revolucionária, que é a gente achar que disputar a política pública e a coisa no miúdo é coisa de reformista. A esquerda ela só é forte, esquerda revolucionária, se ela for a mais organizada, a mais decidida, a mais séria e a mais presente na luta pela creche, na luta pelo calçamento da rua, na luta pelo córrego que quando chove, alaga, inunda a rua e tem que fazer uma limpeza ali e ajeitar. Na luta pelo RU, não sei se vocês chamam RU ou bandejão aqui, RU? Na luta pelo RU, na universidade, por mais vaga de moradia estudantil, na luta por bolsa, na luta contra a violência da guarda comunitária, que quer proibir os jovens de ocupar a praça, que quer proibir atividades culturais, na luta por remédio no posto de saúde, por concurso público para professor ou professora. Veja, a gente não pode se contentar com a ideia de que eu sou revolucionário, eu sou contra o capitalismo, portanto, tudo isso aí é reformismo. Veja, é lógico que as lutas imediatas da classe trabalhadora não necessariamente têm um sentido revolucionário, mas a classe trabalhadora ela não se move por abstrações. Se você chegar assim, imagina, né? Imagina, eu estou aqui, fala o nome de um bairro aqui, popular, periférico de Curitiba. SIC. Eu chego lá no SIC, bato na porta da Dona Maria. Dona Maria, a gente está aqui convidando a senhora para se juntar ao nosso movimento, porque a gente é contra a alienação provocada pelo capitalismo e o estranhamento que faz com que o ser humano não se reconheça no que ele produz. Isso é o fetichismo da mercadoria, está no livro 1 do Capital de Marx. Bora com a gente. Assim, as pessoas não vão, viu, gente? Não vamos aqui destruir o Estado burguês e construir a ditadura do proletariado. As pessoas não vão, viu, gente? As pessoas não se movem por abstrações, sabe? A maioria da massa trabalhadora, ela está preocupada no seu imediato com sobreviver, com problemas concretos, com o preço da passagem de ônibus, com a demora do busão, com conseguir emprego, com conseguir creche, com baixar a conta de luz e de água. Abrindo um parênteses aqui, lá em casa a conta de luz está vindo 500 conto, porra. Eu estou na boca de colocar um macaco lá em casa. Macaco é gato, não sei se vocês sabem disso aqui. Colocar lá para roubar a luz, pô. Corta essa parte aí na filmagem. Isso é crime, essa porra. 500 conto, pô, um terço de um salário mínimo, tá ligado? A conta de luz subindo cada vez mais. Então está preocupado de pagar as contas, está preocupado de que está com o nome sujo. Boa parte dos 70 milhões de brasileiros e brasileiras que está endividado e está com o nome negativado, está endividado porque não conseguiu pagar, atenção, conta de internet, água, luz e telefone. E compra no mercado com cartão de crédito. Então, assim, não é a galera que está endividada porque comprou um carro, porque comprou uma casa, porque comprou roupa. Não, é que não conseguiu pagar o básico das contas.
E é provável que, inclusive, muitos de vocês estejam aqui nessa situação. Então, assim, e o Desenrola, atenção, só um parênteses, o Desenrola atendeu quase ninguém, viu? Tem 70 milhões de endividados no Brasil, o Desenrola só atendeu 10 milhões de pessoas. Então, assim, primeira coisa, camaradas, a gente não pode se manter nessa ideia de que nós somos revolucionários. Então, portanto, nós só debatemos entre nós a revolução e a disputa por políticas públicas. Eu acho que desligou. E a disputa por políticas públicas... Oi, som. Tá? E a disputa por políticas públicas não é pela gente. A gente tem que ser os mais coerentes, os mais decididos, os mais firmes nas disputas cotidianas, na realidade imediata da classe trabalhadora, e a partir dessa luta, a gente forma militantes e quadros revolucionários. Porque a gente fala tanto, né? A esquerda precisa voltar para as periferias. Não precisa voltar, não. Precisa estar lá no dia a dia, construindo luta por uma quadra poliesportiva, por um posto de saúde, por uma creche, por uma iluminação, por uma parada de ônibus, porque em tal comunidade não tem uma parada de ônibus, e a galera que mora lá e tem que ir trabalhar no centro, tem que andar muito. Então, são essas demandas que formam militantes, que organizam. Muito foda, importantíssimo. Quem lê Marx, Engels, Lenin russo, ser marxista mesmo, tinha que ler Marx em alemão. Tudo bem. É isso. Perfeito. Nada contra, viu? Tenho até amigos que... Mas, assim, não é assim que a gente vai conseguir organizar a maioria da classe trabalhadora. Esse é o primeiro ponto. Aí vem para o segundo ponto, que é um marxismo que consiga dar base para fazer essas disputas, para organizar a classe trabalhadora em suas demandas imediatas e para elevar essas demandas a um sentido revolucionário de ruptura, tem que ser um marxismo fincado na realidade brasileira. Veja, é fundamental ler os clássicos. É fundamental ler Marx, ler Engels, ler Lenin, ler Rosa Luxemburgo, ler Kollontai, ler Antônio Gramsci, essa porra toda. Fundamental. Agora, a gente vive em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Então, o debate que Kollontai faz sobre a questão da família é fundamental e é a base para a gente. Mas, por exemplo, tem questões hoje que a Kollontai não conhecia. Sabe? Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma luta incidindo nas demandas para combater a exploração da mulher no trabalho reprodutivo, a gente não pode só ficar com a Kollontai. Porque a Kollontai está falando de um contexto de 100 anos atrás na Rússia. Não está escrevendo sobre o Brasil. Então a gente começa com a Kollontai, mas não pode parar lá. É fundamental estudar o Lenin sobre o imperialismo. Só que, assim, a teoria do imperialismo de Lenin não explica a realidade brasileira hoje. Ela é a base, a gente parte dela. Mas só com Lenin a gente não entende o papel do imperialismo no Brasil hoje. Fundamental ler o que fazer de Lenin para pensar o Partido Revolucionário. Só que Lenin não escreveu sobre o Brasil no século XXI. Sabe? Tem uma porrada de coisas ali, um debate de Lenin sobre a forma organizativa, que são coisas que não se aplicam à realidade brasileira. A gente precisa de um marxismo que consiga pensar o Brasil. Tem uma mania aí, e aí nada contra. Cada um tem seus gostos, mas tem uma mania aí de resgatar um debate de uns comunistas de esquerda, que o pessoal chama em inglês, leftcom, que é os pensadores aí da Itália, da Alemanha, da Holanda, de 100 anos atrás. Do caralho o debate sobre proletariado, sobre partido e por aí vai, mas não fala porra nenhuma sobre o Brasil. Quem é o proletariado brasileiro? Como é que ele vive? Qual é a sua religião? Qual é a sua racialidade? Qual é a sua composição de gênero? O negócio é tão descolado da realidade que outro dia desse teve um debate na internet, um debate tosquíssimo, como quase tudo que existe na internet, que é dizendo assim, a maioria dos padres no Brasil são descendentes de indígenas, o outro dizendo, não, padre no Brasil é negro. Um debate feioso da porra, parece que o Brasil é homogêneo, parece que a racialização no norte do Brasil é a mesma que no sul, que é a mesma do nordeste, que é a mesma no sudeste. Pelo amor de Deus. A gente vive num país continental, que tem uma brutal desigualdade regional e que tem padrões de reprodução da classe trabalhadora que são muito diferentes. Não é fácil entender o Brasil. A gente precisa de um marxismo que, sem desprezar todo o acúmulo internacional, todo o acúmulo da história do movimento operário, mas a gente precisa de um marxismo que tenha como compromisso mergulhar na realidade brasileira, debater essa realidade para entender ela. A gente precisa de um marxismo que, fundamental, lembrar da Comuna de Paris. Fundamental. Mas entre a Comuna de Paris e a cabanagem, eu prefiro a cabanagem. Eu acho que diz muito mais para a gente, para construir uma tradição revolucionária no Brasil,
do caralho a Comuna de Paris, mas a cabanagem durou mais tempo, se manteve mais tempo no poder e teve um impacto global maior. Palmares também, a propósito. Eu falei cabanagem porque são quase contemporâneos, né? A cabanagem e a Comuna de Paris, sabe? Gente, formar o marxismo brasileiro é tarefa fundamental. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Está sendo transmitido ao vivo, só por... Tá? Bom, é bom que depois eu arrumo um bocado de problema aí. Eu estou fazendo o doutorado agora em serviço social, né? Serviço social é um curso marxista, de esquerda e tal, do caralho, massa. Só que é um curso marxista que tem a santíssima dualidade, né? Que é Gramsci e Lukács. Gramsci, Lukács, Gramsci, Lukács, Gramsci, Lukács, Gramsci, Lukács, Gramsci, Lukács. Nada contra. Gosto muito dos dois. Acho dois pensadores revolucionários fundamentais. Agora, é Gramsci e Lukács para lá para cá, meu irmão, para sair um Clóvis Moura, sai não, viu? Sai dos alunos e alunas. Dos professores, é uma guerra. Para sair um Clóvis Moura, para sair uma Lélia Gonzalez, para sair um Rui Mauro Marini, para sair um Nelson Werneck Sodré, uma Beatriz Nascimento. Sai não, pô. Então, assim, porra, que cultura marxista a gente quer construir se todo o nosso referencial está descolado da problemática específica da luta de classes no Brasil e na América Latina? Vamos lá. Acho que essa é a segunda tarefa fundamental. E a terceira tarefa, eu estou estourando meu tempo, viu, gente? Eu vou pedir mais uns 10 minutos aí a mais, só para terminar as 4 tarefas. Eu vou adiantar aqui. Terceira tarefa fundamental, a gente precisa de uma renovação de lideranças. Veja, reparem, isso não é uma questão geracional. Mas as lideranças de esquerda atual, elas estão acostumadas com métodos de fazer política que está fundamentada começo, meio e fim na conciliação de classes e nunca tem uma perspectiva de enfrentamento. Não está no arco de horizonte o enfrentamento, a mobilização. Tanto é que todo debate no Brasil é, não, porque a correlação de forças no Congresso. Mas veja, correlação de forças na sociedade não é só decidida pelo número de deputados e senadores. Isso é falso. O Gustavo Petro, na Colômbia, que tem menos deputados e senadores que o presidente Lula no Brasil, em proporção. E está comprando o programa reformista popular mais avançado da história da Colômbia. Acabou de derrotar, é porque a mídia brasileira, progressista, não está informando vocês. Eles não querem que vocês saibam, que é para não fazer comparação. Mas o Gustavo Petro acabou de derrotar um golpe judicial. A Suprema Corte, que é o STF do Brasil, ficou segurando a nomeação do novo procurador da República, porque o procurador antigo é inimigo do Gustavo Petro e queria derrubar o governo. Sabe o que o Gustavo Petro fez? Chamou vários protestos de rua contra a Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte tiveram que sair de helicóptero do prédio, que estavam cercados pelos manifestantes e o pau quebrando. Quem viu essa notícia aqui? Levanta a mão quem viu essa notícia. Ali, 1, 2, sabe? Pau torando, como a gente fala. E saíram do prédio de helicóptero. Com briga, com protesto, cacete no meio da rua. A Suprema Corte recuou e nomeou agora o Procurador da República que o Gustavo Petro queria. Dá para enfrentar. Eu acho que em toda a esquerda brasileira, desde a esquerda revolucionária até a esquerda social-liberal, a gente precisa de renovação. Não renovação geracional, renovação de métodos. Às vezes, essa renovação de métodos passa por uma renovação geracional. Então, por exemplo, aqui no Paraná, o Sérgio Moro está para ser cassado, né? Aí estão dizendo que quem vai disputar o mandato do Sérgio Moro é a Gleisi Hoffmann ou o Zeca Disseu. Oi? É isso que eu ia dizer. Eu, particularmente, torço e apoio o Renato Freitas, senador do Paraná. Para mim, não tem que ser nem a Gleisi. Para mim, não tem que ser nem a Gleisi Hoffmann, nem o Zeca Disseu. Eu ia dizer, nada contra, mas seria mentira. Mas, enfim. Para mim, não tem que ser nem a Gleisi Hoffmann, nem o Zeca Disseu. Tem que ser o Renato. Tem que ser alguém que traz uma perspectiva política de mobilização, de enfrentamento, de construção de base, de debater a política abertamente. A gente falou muito aqui de combate à guerra às drogas, o encarceramento da população negra, a violência policial. É um cara que toca esse debate, é um cara que tem coragem, que é perseguido aqui no Paraná e tem que ser senador. A gente não pode estar investindo nas velhas fórmulas. As velhas fórmulas deram errado. Pô, hoje, enquanto eu estava vindo para cá, eu estava fazendo uma postagem e lendo aquela pesquisa da Folha de São Paulo sobre a questão do aborto, né?
Aí muita gente destacou que, segundo a pesquisa do Datafolha, 52% dos brasileiros são a favor de prender a mulher que fizer aborto. Só que isso é um olhar limitado, porque a mesma pesquisa mostra que aumentou em quase 10 pontos, de 2018 para cá, o número de brasileiros e brasileiras que é a favor de descriminalizar o aborto. Então é isso mesmo, do governo Bolsonaro para cá, que são em 10 pontos, o número de pessoas que é a favor de descriminalizar o aborto, sem que a maioria das lideranças de esquerda, dos deputados e deputadas, senadores, candidato a prefeito, presidente, defenda abertamente o aborto. Só com debate do movimento feminista, 8M, movimento de base, cresceu em 10%, pô. O número de pessoas que defendem a descriminalização do aborto. Imagina se as figuras públicas de liderança abraçassem a pauta. Ah, mas o povo brasileiro é conservador. Não, conservadorismo não é genético, não. Não é um negócio que vem da célula, da mitocondria, sei lá, não lembro dessa porra mais, não. Isso é coisa de ensino médio. Do gameta lá. O conservadorismo pode ser enfrentado, pô. Tá ligado? A gente precisa de renovação de métodos. A gente precisa de radicalidade. A gente precisa de mobilização de base. A gente precisa de inovação na construção. Se toda vez que a gente pensa em uma comunidade fazendo um trabalho de base, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é montar o cursinho popular, tá errado. Tá errado. Porque o cursinho popular é um espaço que vai pegar alguns jovens que já têm um conhecimento, uma pretensão de entrar na universidade. Então, necessariamente, começa com uma perspectiva de trabalho de base de arco muito limitado. Não é esse o trabalho. Falta criatividade institucional, falta inovação de métodos, falta pensar novas formas de construir um movimento de massa. E, por último, vejam. Há um falso debate que está colocado aqui no Brasil sobre o tal do identitarismo. O camarada Ioli já abriu o ponto muito bem, e eu quero só completar com alguns aspectos. Classe trabalhadora, ela não é um exército de clones do Brad Pitt com um macacão azul da Ford. Tem gente que acha, quando pensa a classe trabalhadora, acha que a classe trabalhadora são os sindicalistas do ABC. Aquilo ali, no auge do novo sindicalismo, era a minoria da classe trabalhadora brasileira. A maioria da classe trabalhadora brasileira nunca teve um emprego industrial. Mesmo no auge do desenvolvimentismo, no auge do varguismo, do desenvolvimentismo da ditadura, a maioria da classe trabalhadora brasileira nunca teve um emprego industrial. A maioria da classe trabalhadora brasileira sempre esteve numa economia da informalidade que, erroneamente, alguns chamam de lumpen, que está errado. Essa categoria do Marx, de lumpen proletariado, não se aplica ao capitalismo dependente latino-americano, não se aplica à realidade brasileira, e eu aceito debater isso com qualquer pessoa. Ah, mas Marx falou no livro 1, falou, Marx também errava. Ah, João, você está dizendo que Marx errou? Não se aplica à realidade brasileira. A maioria da classe trabalhadora vive numa economia da informalidade, numa economia de serviço, numa economia de comércio, de pequena indústria e o proletariado do campo. Essa classe trabalhadora, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem religião, ela tem regionalidade e ela sempre teve. Que conversa é essa de dizer, tem a luta identitária de raça, de mulher, de LGBT, e tem a luta de classes? Não. Não. A burguesia, inclusive, sabe disso. Todas as vezes que a burguesia quis baratear o salário médio de algum ramo da economia, que foi a principal estratégia? Feminilizar a força de trabalho. Isso é clássico, por exemplo, na educação. Quando as escolas começaram a se massificar, uma das primeiras estratégias foi feminilizar a força de trabalho para baixar o salário dos professores. A burguesia sabe disso. Historicamente, a população negra é muito presente na construção civil. Por quê? Trabalho precário, de altíssimo risco, muitos acidentes, informalidade, baixos salários, vamos colocar preto, que aí chama menos atenção. Se morrer 10, 15 na construção de uma ponte, de um prédio, tem menos problema, tem menos choque na sociedade. Classe trabalhadora brasileira, ela tem como toda classe trabalhadora. E aí algumas pessoas, às vezes eu fico puto. Porque assim, o povo reivindica muito uma ortodoxia de Marx e Engels, mas parece que não leu. Porque Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, está falando do papel dos imigrantes irlandeses recebendo menos salários e sendo discriminado. É uma questão nacional, xenofobia, que está ali. Né? Marx, no Capital, no livro 1, fala do trabalho das mulheres e do trabalho infantil como forma de baixar os custos dos capitalistas e aumentar o lucro.
Estamos falando de um elemento de gênero na divisão social do trabalho. Tem vários exemplos. Engels, a situação, a origem da mulher, do Estado. Isso, a origem de muita coisa. A origem da família, da mulher. É esse livro do Engels aí, gente. Engels fala da opressão da mulher como a primeira grande opressão, antes, inclusive, do surgimento da sociedade de classe. Né? Então, assim, o Lenin dedicou nos últimos 6, 7 anos da vida dele milhares de páginas a debater a questão colonial, o racismo e o chauvinismo nacional. Peraí, gente. Porque a gente, nos últimos tempos, entrou... Guilherme, eu coloquei uma missão de vida, na minha tese de doutorado, eu vou pegar o Caio Prado Júnior pelo cabelo. Sabe? Vai ter um capítulo lá, o marxismo bandeirante. A obra de Caio Prado Júnior. Porque a gente se acostumou com a leitura de um marxismo que é o marxismo de Caio Prado Júnior, né? Que é aquele marxismo que não vê população negra, que não vê o papel do trabalho feminino. Caio Prado Júnior foi contemporâneo a Carolina Maria de Jesus, que era a autora mais vendida na sua época. Aí no livro dele, A Revolução Brasileira, que é uma porcaria, no livro da Revolução Brasileira, ele escreve que o Sul é mais desenvolvido que o Nordeste porque tem mais imigrantes brancos, e os brancos têm um maior nível cultural, que ajuda a dar mais desenvolvimento econômico para o Sul. Veja, esse tipo de marxismo não serve para a gente. Classe trabalhadora, ela tem gênero, ela tem raça. Não é questão identitária. Agora, sim, existe um liberalismo no movimento negro. Existe um liberalismo no movimento feminista. Existe um liberalismo no movimento LGBT, que é uma porcaria também, tem que ser combatido, tem que ser enfrentado. Mas como é a porcaria o sindicalismo pelego, porra? Alguém aqui acha que não tem que ter sindicato porque existe a força sindical? Não. Todo mundo diz que tem que ter sindicato, que tem que disputar o sindicato, mesmo tendo um bocado de pelego no sindicato, não tem? Todo mundo aqui que tiver trabalho, provavelmente na sua categoria o sindicato é uma porcaria. Mas a gente não acha que tem que desistir do sindicato. Por que vai desistir do movimento negro? Porque tem liberal? Tem, pô. Gente que está calado com a privatização de presídios praticada pelo governo Lula. Gente que acha que a emancipação da mulher, a emancipação do negro, a emancipação da pessoa LGBT é entrar no Congresso Nacional, é entrar no STF, é entrar na Rede Globo. Tem, pô. Está errado, tem que ser combatido. Agora, ao mesmo tempo, desculpa, gente, eu vou ter que comentar isso, não cabe certo tipo de hiperparticularismo também, não. O episódio que a gente teve aqui, mais cedo, no começo da mesa, por exemplo, essa mesa aqui não tem nenhuma pessoa indígena. Ela está errada por causa disso, ela não serve, não? Tem nenhuma pessoa do norte que eu saiba. Ninguém aqui é do norte do Brasil. Ela está errada por causa disso, ela não serve, não? Não tem uma mulher negra, mas tem uma mulher trabalhadora, tem 2 homens negros trabalhadores e um homem negro trabalhador do Nordeste. Qual é a questão que se coloca assim? Eu acho que é fundamental, na hora da gente fazer os debates, a gente entender o seguinte. As lideranças de esquerda precisam ser renovadas, precisam ter a cara do povo trabalhador. E a maioria do povo trabalhador é mulher e é negro e negra. Ponto. A gente tem que ter cada vez mais pessoas negras e mulheres no papel de liderança, no papel de formulação teórica. Tem que acabar essa mania safada de monta um espaço de debate político. Aí bota as pessoas negras, LGBTs e mulheres para debater suas opressões e a mesa de conjuntura geral é feita pelo professor universitário de classe média branco de sempre. Tem que acabar isso, para ontem. As lideranças de esquerda, as lideranças políticas, intelectuais e parlamentares têm que ter a cara da classe trabalhadora. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque a reivindicação das mulheres negras não é só das mulheres negras. É de todas as mulheres trabalhadoras e da classe trabalhadora como um todo. A reivindicação dos homens negros não é só dos homens negros. É toda a população negra e da classe trabalhadora como um todo. Existem particularidades em cada grupo, mas essas particularidades têm que estar dentro de uma universalidade. Porque se a mulher negra é a mais afetada pela falta de creche, as mulheres trabalhadoras, no geral, também são. Também são. Se o homem negro da periferia é o mais afetado pela violência policial, o trabalhador branco pobre também é. Percebe? Então a gente tem que entender que a esquerda brasileira revolucionária precisa ter a cara da classe trabalhadora, precisa entender o papel das opressões na conformação da luta de classes, mas a gente não pode entrar no hiperparticularismo de cada grupo luta pelo seu.
Porque é isso que a gente está fazendo hoje. Cada grupo luta pelo seu e ninguém está indo atrás dos bilhões. A burguesia está se apropriando dos bilhões. Então, cada grupo luta por uma política pública limitada, no orçamento cada vez mais apertado, por uma política de austeridade e pelo teto de gastos, e no final o problema de ninguém está sendo enfrentado e resolvido. Esses são os 4 elementos que eu queria colocar para vocês. Eu estourei um pouquinho o tempo, peço desculpas, mas eu acho que é fundamental a gente pensar concretamente como reconstruir um campo de esquerda no Brasil. Porque, veja, e eu falei isso ontem, lá em Praia do Leste, acho que é esse nome, no congresso do Centro de Saúde. Veja, o bolsonarismo, ele é fascista. Eu, por meu gosto, pegava o Sérgio Moro e fazia de cabo de aço para bater no Bolsonaro. Uma vez, inclusive, eu sei que eu estourei meu tempo, mas só contando uma anedota. Em 2019, eu fui muito atacado e ameaçado de morte pelos bolsonaristas, porque eu divulguei o endereço do Bolsonaro. Falei, gente, postei lá no Twitter, o Bolsonaro mora em tal endereço, nem vendem de ir lá ficar jogando coisas, hein? E aí circulou pra caralho, caiu nos bolsonaristas, foi uma confusão danada. Então, veja, o bolsonarismo é uma merda, precisa ser derrotado. Extrema-direita como um todo. E vocês do Paraná têm doutorado em extrema-direita, né? Beto Richa, Ratinho Júnior, como é o nome dos prefeitos daqui? O Rafael Greca. Eu também tenho nojo dele. E aí, tudo certo. Agora, veja, gente, dessa polarização entre lulismo e bolsonarismo não sai o futuro do Brasil. E romper essa polarização não é fácil. É tarefa de cada um tomar agora em suas mãos a missão histórica de construir uma nova esquerda revolucionária no Brasil que dê possibilidades de abrir horizontes políticos de uma revolução brasileira, de um avanço da classe trabalhadora, não só combater os retrocessos, não só impedir a privatização de presídios, não só impedir que se mantenha privatizada a Eletrobras, não só impedir novos ataques, não só derrubar o novo teto de gastos, como avançar na redução da jornada de trabalho, como no movimento VAT, avançar na retomada de setores estratégicos que foram privatizados, avançar no fortalecimento dos direitos trabalhistas, avançar na luta revolucionária pela riqueza e pela propriedade, que é disso que a gente precisa. É uma tarefa muito longa, uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito árdua, que exige muito da gente fisicamente, psicologicamente, sabe, que não é fácil. Falar é bem mais fácil do que se manter na militância, na luta, no dia a dia, porque volta e meia todo mundo tem vontade de desistir, de cuidar da vida, de se afastar, de achar que não está dando conta, porque está foda, porque a gente não consegue ganhar nada há muito tempo. Mas se a gente quer ter futuro, isso é o único caminho que a gente tem que seguir. É o caminho da construção da Revolução Brasileira. Muito obrigado.